Fala galera, a gente vai falar hoje sobre humildade e mansidão, o espírito de humildade e de mansidão. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero abrir aqui é Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. A humildade é a base para o caráter cristão. Não tem como a gente viver uma vida de cristianismo, uma vida que segue a Jesus, os seus ensinamentos, sendo que a gente não é humilde. Não é humildade de... às vezes você acha que humildade pode ser só dar dinheiro aos pobres ou alguma coisa assim, mas não. Humildade é entender, ter o entendimento também de que sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. Tudo que nós temos, tudo que nós somos pertence a Ele. Então, a humildade, ela é a chave e ela é o centro do caráter cristão, do centro de nós, de mim, de você, dos pastores, dos bispos, de todas as pessoas que seguem a Cristo. A humildade, ela está em nós. Então, Filipenses 2, 5-8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus mostra pra gente que até ele foi humilde. Ou seja, parando pra pensar aqui, cara, se Cristo, Deus encarnado, o Verbo vivo, veio à Terra como Filho de Deus, tinha todo o poder, toda a glória sobre a vida dele, era humilde, ele se fez como um homem, mesmo sendo Deus, isso é a maior prova de humildade que existe. Então, se Cristo veio como um homem, se fez humilde e serviu, o que nos impede de sermos humildes e servir? Servir também é uma base do caráter cristão. A atitude de servir sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente acredita que, não, eu vou servir porque eu espero algo em troca. Ou eu vou servir na igreja porque eu espero que eu vou ser recompensado pelo meu líder, pelo meu pastor, pelo sei lá quem. Não é assim que funciona. Às vezes servir na igreja é servir sem ser visto. É a gente servir sem esperar nada em troca. Cristo nunca esperou nada em troca. Cristo, quando ele veio, ele serviu a humanidade que matou ele, por sinal, sem esperar nada em troca. Cristo não falou assim: Deus, eu vou servir a eles, mas eu quero toda a honra, toda a glória para mim quando eu chegar no céu. Não, Cristo não precisou disso. Cristo era Deus encarnado, veio, morreu, sacrificou a vida dele por nós, foi humilde e mesmo assim ele não ficou se gabando. Mesmo assim, ele não ficou precisando provar de que ele era alguém maior do que todo mundo. Ele foi humilde. Simplesmente assim que nós temos que ser. Nós precisamos ser pessoas humildes, homens e mulheres de caráter humilde. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Agora, indo para a parte de mansidão. A gente tem que entender que os mansos, o que são os mansos? A mansidão, assim como a humildade, é uma qualidade essencial do caráter cristão. Ser manso não significa ser fraco, mas ter poder sob controle. Imagina, você como um líder, você, assim que acabar o Instituto de Vencedores, você quer ser um baita de um líder, um grande líder, e você não é manso. E aí, o que é ser manso? Manso é praticamente muito parecido com ser humilde. É você saber lidar com seus discípulos, você ter calma, você ter paciência. Não é ser um cara fraco, sabe? Um cara mole. Uma pessoa que não tem, sabe, firmeza ali na palavra. Você tem que ser firme, óbvio. Mas ser manso também não é tratar as pessoas com grosseria. Ser um cara que é autoritário, que chega assim falando o que as pessoas têm que fazer, brigando com as pessoas a todo momento. Nós temos que ser mansos e humildes. Só uma parêntese, a única vez que nós vemos na Bíblia, onde nós sabemos do caráter de Cristo, como ele era, como o coração dele era, como as emoções dele eram, é um versículo onde diz que Cristo tinha um coração manso e humilde. Ou seja, nós precisamos ter o coração como o de Cristo, manso e humilde. A gente precisa buscar ter todas essas coisas nas nossas vidas. Todas as bem-aventuranças, com certeza. Mas a mansidão e a humildade são essenciais para o caráter cristão. É um desafio. É um desafio porque no mundo a gente vê padrões onde a gente tem que ser exaltado, onde o homem tem que ser exaltado, onde a gente precisa esperar coisas em troca, onde a gente precisa, mais do que qualquer coisa, ter algo tipo que nos deixa grande, que nos joga lá em cima nos holofotes. Mas, entre tudo, contanto, não é assim que o homem de Deus deve se portar.
O homem de Deus, ele precisa ter o entendimento de que se ele está em Cristo e se o Espírito Santo habita nele, ele é humilde, ele é manso. Por quê? Porque aqueles são frutos que o Espírito nos traz. E quem está no Espírito tem aquilo. E a gente não pode ficar seguindo as nossas ambições gananciosas, coisas que esperam, né, sempre alguma coisa em troca. Eu vou, sei lá, eu vou fazer um bem para que aí depois alguém vai fazer o bem para mim também. Karma. Não existe isso. Karma não existe, cara. Então, a gente precisa ser humilde, manso e ter o entendimento do que é essas duas coisas, que é o que nós estamos tentando te trazer aqui agora. Você precisa mergulhar mais profundamente na palavra para ter mais entendimento ainda. Ou seja, a minha dica também aqui para você é buscar na palavra onde eu posso ser manso e humilde. Como que eu posso buscar a humildade, a mansidão? Como que eu posso me tornar um discípulo de Cristo verdadeiro? Tiago 4,10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ou seja, às vezes a vida cristã também não é sempre sobre se dar bem, não é nem sempre sobre, sabe, ficar na vida boa, esperar porque tudo vai dar bom em Cristo. Às vezes não é o caso, porque às vezes a gente passa por dificuldades, isso é fato. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. E, como bons discípulos de Cristo, mansos e humildes, a gente tem que entender que a gente não pode ficar tentando humilhar os outros sendo que a gente está ruim. Se a gente tem Cristo, se a gente é manso, se a gente é humilde, a gente também não precisa ficar humilhando ninguém. A gente não precisa fazer com que ninguém desça ao nosso nível. Se a gente tá ruim, cara, não. A gente tá ruim, beleza, cara. Cristo é o Senhor, eu entendo que Ele é soberano, eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele sabe de todas as coisas. E acabou. Você, às vezes, anda até ansioso e você perde a sua humildade. Você perde a sua mansidão. Você começa a ficar muito ansioso, você começa a ficar com um espírito de rebeldia, com um espírito de querer fazer coisas erradas, sabe? Mas não é isso. Aquele que carrega o Espírito Santo tem humildade. Aquele que carrega o Espírito Santo tem mansidão. Ou seja, você, eu, todo mundo que existe no contexto de igreja tem que ter humildade e mansidão. Ou seja, para a gente, né, encerrar, Cristo quer que nós sejamos como Ele, mansos e humildes. A gente não pode ser, numa escala assim, numa balança, muito manso e muito humilde, porque senão a gente vai ser um cara fraco, uma pessoa fraca, uma pessoa que não é firme nos propósitos, tudo que você faz na sua vida. E também, no outro lado, a gente não pode ser um cara que não tem mansidão e não tem humildade, porque senão a gente vai ser completamente duro, rústico, assim, sabe? Uma pessoa ruim de se conviver, uma pessoa grossa. A gente não pode ser isso. A gente sempre tem que encontrar o balanço. O lado certo é sempre estar seguindo a Cristo. E quem está seguindo a Cristo encontrou o equilíbrio entre ser muito fraco, muito duro, entendeu? Nós precisamos ser mansos e humildes. É isso, até a próxima aula.